amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar. Olá, estamos de volta com Palavra Amiga, mais uma vez na sua casa para juntos compartilharmos de circunstâncias, compartilharmos de palavras que possam ajudar-nos a crescer a cada dia. Hoje eu quero compartilhar com você rapidamente sobre um texto que eu gosto muito da Palavra de Deus, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Você alguma vez já teve vontade de morrer? Você alguma vez já teve vontade de jogar tudo para cima e sair correndo? Até já disse, ai, quero morrer? E depois você não se sentiu mesmo assim, puxa, como eu sou um inútil, como eu sou um fraco, né? Onde já se viu, eu querer desistir. Tem tanta gente em circunstância muito pior que eu, que não desiste e eu estou desistindo. Ou eu quis desistir. Pois eu vou te dizer uma coisa, você sabia que até na própria palavra de Deus tem uma história de uma pessoa que um dia desistiu de viver e quis morrer? E este alguém, nada mais nada menos foi do que o profeta Elias. Se você pegar a sua Bíblia lá no primeiro livro dos Reis, o capítulo 16 até o versículo 19, até o capítulo 19, desculpe, você vai ver a história desse profeta. E é interessante nós olharmos para a história desse profeta, porque esse profeta, antes de pedir para morrer, ele viveu muitas coisas impressionantes na vida dele. Primeiro, a história conta que a terra em que ele estava morando estava passando por um período de fome, as vacas magras. Então, houve seca, não choveu sobre a terra, a agricultura não rendeu e tudo mais. Foram 3 anos e meio assim. E aí diz o texto que, para livrá-lo dessas dificuldades, Deus o mandou para a beira de um rio. E na beira de um rio, Deus o sustentou com a água limpa do rio, porque naquela época ainda tinha água limpa de rio, né? Hoje está difícil. E Deus o sustentou também com corvos, que todos os dias levavam para ele carne, para que ele pudesse se alimentar. Lembre-se bem, corvos, não eram urubus, né? As pessoas confundem muito isso. Depois, quando o rio secou, porque não tinha mais chuva, Deus mandou esse homem para a casa de uma viúva. Imagine você, num período de crise no país, um período de fome e de seca, Deus manda este rapaz para a casa de uma viúva, vamos dizer assim, uma aposentada do INSS, que ganhava um salário mínimo e que tinha que sustentar a ela e ao seu filho, e agora precisava sustentar ao profeta também. E diz o texto que no período que ele ficou na casa da viúva, o pouco de comida que a viúva tinha, que era uma panela com farinha para fazer o pão e uma botija com azeite, que era para temperar esse pão, para preparar o pão, para assar o pão. Durante o período que ele ficou na casa dessa mulher, tanto a farinha como o azeite não diminuíram nas suas vasilhas, permaneceram lá. Aí depois de um tempo, o filho da viúva morreu. E quando o filho da viúva morreu, o que aconteceu? A viúva começou a culpar, dizer, puxa, eu te ajudei, eu cuidei de você como profeta de Deus, e agora é o que eu ganho de Deus, né? Meu filho morreu. Pois esse profeta, o Elias, foi até onde o rapaz estava morto e intercedeu por ele. Sabe o que aconteceu? O rapaz ressuscitou. Olha que interessante. Aí na sequência ele lançou um desafio dos profetas de Baal contra os profetas de Deus, pedindo que Deus mandasse fogo do céu, né? E o interessante foi que Deus mandou fogo do céu, e o fogo veio e queimou as ofertas que ele tinha preparado, e o povo ficou impressionado com aquela ação. Depois diz a história aqui também que houve um dia em que ele correu por 30 quilômetros à frente dos carros de Acabe. O rei Acabe tinha carros, aquelas bigas bonitas puxadas por cavalos, e esse profeta, tomado pelo Espírito de Deus, conseguiu correr à frente daqueles carros. Quer dizer, então este homem viu muitos milagres e muitas bênçãos de Deus acontecendo na vida dele. E mesmo assim, presenciando tudo isso, chegou um momento da vida dele que ele teve vontade de largar tudo, de deixar tudo, de desistir de tudo, e pediu para morrer. E ele ainda disse para Deus assim, ó Deus, eu não sou melhor que meus pais, eu não sou melhor do que aqueles que vieram antes de mim, eu quero morrer. E conta o texto aqui, já no último capítulo, na última parte do capítulo que conta a história dele, que é o capítulo 19, conta o texto que ele deitou, foi para o deserto, deitou embaixo de uma pequena árvore e disse para Deus, ó, quero morrer. E dormiu, esperando que viesse a morte. Na verdade, ele estava com depressão, estava deprimido. E sabe o que aconteceu? Deus o matou? Claro que não. Diz o texto que Deus voltou uma segunda vez, aliás, Deus voltou até esse homem, chegou para ele, o acordou e disse, levanta-te e come.
E quando ele levantou para comer, havia pão ali do lado dele, havia água fresca numa botija para ele beber. Ele comeu do pão, bebeu da água, tornou a deitar para dormir. Foi aí então que Deus voltou a segunda vez. E novamente o acordou. Você não pode desistir. E aí ele levantou-se, comeu do pão, bebeu da água. E diz o texto que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus. Comida forte não, comida abençoada, né? Mas mais do que a força dessa comida, o que me chama a atenção nesse texto é o interesse de Deus pelo profeta, que é o mesmo interesse de Deus por mim e por você. Deus nunca desiste da gente. Você já imaginou se todas as vezes que as pessoas dissessem, ai, quero morrer, Deus dissesse, então morra, pá! Será que estaria alguém vivo hoje? Será que eu estaria aqui para conversar com você? E todas as vezes que nós disséssemos assim, ai, não aguento mais, eu desisto. Deus também desistisse de nós e ignorasse que temos muito o que fazer e não podemos desanimar? Quantas vezes pessoas querem desistir? Quantas vezes pessoas desistem? Quantas pessoas entram em depressão, estão amarrados numa depressão dentro de casa porque não têm coragem realmente de acreditar que a vida não acabou e que há muito pela frente. Mas para esta caminhada, nós precisamos escutar a voz de Deus que está do nosso lado dizendo, viu, levante-se, coma, beba e vá em frente. A sua vida não acabou, você tem muito para fazer ainda. E eu tenho muito a fazer em você e através de você. Eu não sei se de repente, num momento como esse, você está em casa pensando em desistir. Desiste não. E se você já desistiu, lembre-se que há um Deus que não desiste de você e que esse Deus está pronto a cuidar de você, amparar você e te sustentar na sua caminhada. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, fique com Deus e até o próximo Palavra Amiga.